E a agência de classificação de risco Standard & Poor's elevou a perspectiva da nota de crédito do Brasil de estável para positiva. O Ministério da Fazenda celebrou a decisão e o Luiz Arthur Nogueira vem com a gente aqui no Jornal da Manhã de hoje. Conta pra gente por que a agência melhorou sua avaliação sobre o Brasil, Luiz. Explica pra gente. Bom dia a você. Paula, aqui a gente explica e descomplica a economia. Bom dia a todos. De fato, é uma ótima notícia, a perspectiva positiva para a nota brasileira. O Brasil precisa ter ambição de recuperar o grau de investimento, que é aquele selo de bom pagador que o Brasil obteve lá atrás, em 2008, no segundo mandato do presidente Lula, e depois perdeu o grau de investimento em 2015, no segundo mandato da então presidente Dilma Rousseff. É uma perspectiva positiva, não foi uma elevação de nota. O Brasil ainda está a 3 níveis de voltar a ter esse grau de investimento, mas sem dúvida nenhuma é uma boa notícia, mostra que está sendo premiado o esforço feito pelo Ministério da Fazenda e o Congresso Nacional para tentar melhorar o novo arcabouço fiscal. A agência também premia o esforço feito por governos anteriores e destacou isso ontem, ao dizer da importância da reforma trabalhista feita no governo Temer, do teto de gastos também feito no governo Temer, da reforma da Previdência aprovada no governo Bolsonaro, da autonomia do Banco Central também aprovada no governo Bolsonaro, ou seja, é uma sucessão de boas ações feitas através de vários governos que vai viabilizar o Brasil tentar retomar esse grau de investimento. Então, é uma boa notícia. Agora, muito cuidado para que isso não seja uma autorização para o governo Lula gastar mais. Ao contrário, se o Brasil quiser, de fato, recuperar o grau de investimento, o foco tem que ser no cuidado com as contas públicas, enxugar a máquina pública, reduzir o gasto e mostrar para as agências que o Brasil tem uma trajetória sustentável da sua dívida pública. Agora, Luiz, o Banco Central americano interrompeu o ciclo de alta de juros, mas não descarta retomar o aperto monetário se a inflação persistir acima da meta. Luiz, qual foi a reação do mercado financeiro perante a isso? Uma reação positiva, Paula. De fato, depois de 10 altas consecutivas de juros nos Estados Unidos, ontem o Fed, o Banco Central americano, deu uma pausa nesse ciclo de aperto monetário, mas como você bem destacou, ele foi muito claro. Se preciso for, para combater a inflação, vai retomar ainda este ano a alta de juros. Isso, de alguma forma, também foi uma ducha de água fria naqueles especialistas que imaginavam haver espaço para queda de juros nos Estados Unidos esse ano. Esse espaço não há. Na melhor das hipóteses, o Fed vai manter a taxa de juros no atual patamar. De qualquer forma, foi uma boa notícia essa paralisação da alta de juros. A gente vai ver o impacto na Bolsa de Valores do Brasil. Quem nos acompanha por imagens, observa que foi um dia extremamente positivo, uma alta de 1,99% no índice Bovespa, aos 119.068 pontos. No acumulado do ano, a Bolsa Brasileira gera lucros de 8,5% para os investidores. Claro que, além dessa boa notícia do Banco Central americano, teve a boa notícia que a gente acabou de comentar, que é a perspectiva positiva para a nota de crédito no Brasil. A paralisação de alta de juros no mercado americano enfraqueceu o dólar no mundo inteiro. Então, no próximo gráfico, a gente vai ver que a moeda americana caiu aqui no Brasil 0,95%, R$ 4,82. O euro vale R$ 5,21, Bitcoin R$ 25.127. Isso é uma boa notícia, Paula, porque quanto mais barato estiver o dólar no Brasil, menor a pressão sobre a nossa inflação, criando as condições para que o Banco Central do Brasil finalmente inicie um processo de corte de juros a partir do segundo semestre. Luiz Arthur Nogueira trazendo as informações de economia aqui para o Jornal da Manhã. Valeu, Luiz. E já abrimos o nosso giro de comentaristas, começando com o Diogo Schelp. Diogo, boas notícias para o Ministério da Fazenda. Qual que é a sua avaliação sobre essa classificação, agência de classificação de risco que levou a perspectiva da nota de crédito aqui para o Brasil? É boa sim, Paula, bom dia a você, ao Thiago, Dávila, Beraldo e a todos que nos acompanham. O Luiz Arthur Nogueira fez aí uma apresentação perfeita, né, com aquela clareza de sempre, a didática que é peculiar a ele, para explicar a importância disso, mas também fazendo as ressalvas necessárias. Quer dizer, há uma perspectiva de melhora, mas ainda não há uma mudança na nota do rating brasileiro, da dívida brasileira. Então, o que essa agência de risco está dizendo, basicamente,
é que o Brasil está tomando as medidas certas, por enquanto, apesar de haver ainda riscos, para que o ônus da dívida do governo comece a ser menor no futuro, né? Menor do que inicialmente os investidores esperavam. É claro que uma boa parte do crédito deve ser dada, sim, ao Ministério da Fazenda, ao Fernando Haddad, que tem, inclusive, enfrentado resistência junto ao partido do governo, o PT, junto ao próprio outros colegas dele no governo, para assumir e adotar o que é um chamado gradualismo, né, do governo dele, né, da gestão dele. E é muito importante também, e pode auxiliar ainda mais nessa perspectiva de melhora do rating, a aprovação, né, que é esperada, da reforma tributária. Dávila, é uma sinalização, claro, importante, mas para que essa sinalização se confirme, o que é necessário ser feito? Bem-vindo, Dávila. Muito obrigado, bom dia, Tiago, Paula, Diogo, Beraldo e todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Olha, é preciso colocar 2 pontos aqui importantes, já mencionados pelo Luiz Arthur Nogueira. Primeiro, o Brasil perdeu o rating por causa do governo Dilma. E o que o governo Dilma fez? Exatamente o que esse governo quer fazer. Aumentou o gasto público, estourou as contas, pedalada fiscal, campeão nacional. Foi isso que acabou com o rating do Brasil. E esse governo está na mesma toada. O Luiz Arthur Nogueira mencionou muito bem aqui as pautas importantes de reformas que foram aprovadas, né? Como a reforma trabalhista. E o que o ministro do Trabalho quer? Desfazer a reforma trabalhista. O que esse governo quer? Fazer um teto fiscal frouxo. Tudo aquilo que fez o Brasil perder o rating no governo Dilma. Então, se este governo realmente estiver comprometido em melhorar a condição de crédito do Brasil, precisa continuar com as reformas e não sabotar as reformas, como é o caso do ministro do Trabalho, como eu mencionei aqui, atacar a reforma trabalhista, como é o caso do governo querer mexer na lei do saneamento básico e afugentar investimento privado. É isso assim. Ou este governo governa para o Brasil que produz ou trabalha, ou este governo não vai melhorar o rating do Brasil, porque este governo, até agora, deu sinal claríssimo que governa para o corporativismo público e para o clientelismo político. Agora, Beraldo, deve continuar positiva essa nota de crédito do Brasil? Deve persistir aí durante os próximos meses? Bom dia, Shelp, Dávila. Primeiro, a gente precisa se perguntar o que é isso, né? Quem é essa empresa? Porque falam que é agência, mas é uma empresa. Standard & Poor's tem vários segmentos ali que atua para ganhar dinheiro. Tem clientes, inclusive, para os quais ela faz relatórios. Então, essa empresa, Standard & Poor's, que agora se chama S&P Global Rating, muito chique, muito imponente, é a mesma empresa que há 6 dias do banco Lehman Brothers quebrar em 2008, dizia que o banco tinha investment grade. Vejam, a quebra do Lehman Brothers causou uma hecatombe mundial nos mercados financeiros, uma crise que até hoje a gente paga a conta dela. E não só a Standard & Poor's, mas outras agências diziam que estava tudo bem, que aqueles créditos imobiliários que eram completamente inviáveis poderiam ser comprados com segurança pelos investidores. Olhar para a situação do Brasil atual, aonde o governo chega acabando com o teto de gastos e responsabilidade fiscal. Manda um projeto de arcabouço fiscal que demorou a chegar, foi completamente transformado, mas o que foi aprovado é muito medíocre, mas mesmo assim é melhor do que a intenção do próprio governo. Esse governo que quer jogar no lixo o marco do saneamento, que quer jogar no lixo a reforma trabalhista, que quer aumentar gasto público, como é que você vai ter uma perspectiva positiva assim? Convenhamos, este pensamento de que o Brasil está num caminho de melhora é coisa de quem ou não conhece o Brasil ou está mal intencionado. Agora